Vamos a isso. O primeiro aviso que eu te quero deixar, que inclusive já está no título deste vídeo, antes de começar a falar sobre o assunto, é que tu não deves ver este vídeo em circunstância alguma caso tu te sintas feliz no teu emprego e não tenhas desejo de deixar o teu emprego. Este vídeo eu gravei exclusivamente para as pessoas que desejam largar o seu emprego por algumas razões, ou porque não se sentem felizes, ou porque querem mudar de projeto de vida, querem fazer outras coisas da vida e aquele emprego, digamos assim, já não as preenche, já não as completa. E então, este vídeo é gravado para essas pessoas, eu aqui vou explicar como é que eu fiz, porque eu deixei o meu emprego em fevereiro de 2025, estamos na altura da data da gravação deste vídeo, estamos a 15 de abril de 2025, ou seja, quase há 2 meses, é muito recente. No entanto, eu já venho progressivamente a planear este largar o emprego, não foi uma decisão de ânimo leve, não foi uma decisão de um momento para o outro, e por isso eu quero que tu entendas não só aquilo que eu fiz para preparar o largar o meu emprego, mas também aquilo que eu planeio também fazer daqui para a frente. Por isso, fica até ao final do vídeo para compreenderes todo este contexto e todo o plano, digamos assim, para que tu possas também executar na tua vida, claro, se fizer sentido para ti. A primeira coisa e o primeiro alerta que eu quero deixar neste vídeo é que as coisas não acontecem de um dia para o outro. Então, se tu queres fazer uma decisão e executar uma decisão como essa, como deixar o emprego, decisões que realmente têm impacto na tua vida, não são decisões que devem ser tomadas de ânimo leve. E por isso, eu acho que o primeiro passo é sim tomar a decisão que tu desejas fazer, mas isso não significa que tu decidas e vais logo executar. Existe um período de tempo em que tu tens que preparar da melhor forma e ponderar todas as coisas. E é disso que vamos precisamente falar neste vídeo. Então, tudo o que vale a pena, tudo aquilo que nós desejamos e que realmente é importante para nós, leva tempo. E isso eu quero que tu consideres. Não é simplesmente tomar a decisão de largar um emprego e falar com o patrão no dia a seguir e deixar o seu emprego. As coisas não funcionam assim. É por isso que é necessário um plano de execução para que as coisas sejam credíveis e viáveis. E porque eu acredito que as coisas podem ser executadas, por mais difícil que elas possam parecer, através de um plano simples que de facto é executado, foi por isso que eu decidi também gravar este vídeo para falar contigo sobre isso. A primeira coisa que eu acho que uma pessoa, e foi também o que eu fiz, que deseja largar o emprego, deve fazer é criar uma margem de segurança. O que é que isto significa? Significa que para tu largares o teu emprego, deves ter plena consciência de quais são os teus gastos mensais obrigatórios, como por exemplo, despesas básicas de água, de luz, de renda da casa, quais são de facto aquilo que é obrigatório para tu pagares e garantir que tens pelo menos meio ano desse valor. Isso significa o quê? Que durante esse meio ano, ainda que tu não tenhas outra fonte de rendimento, tu consegues sobreviver e garantir as tuas despesas mais prioritárias. Lógico está que quanto maior for esse valor mensal, mais difícil é tu juntares esse dinheiro. Isso é lógico. Então, se tu fores fazer a conta só mesmo a valores básicos, deixando de lado e já tendo consciência que nesses primeiros meses tens que deixar de lado alguns bens supérfluos, tu aí consegues de forma mais rápida atingir esse valor. Se por outro lado, para ti é extremamente importante aquelas saídas com os amigos, aquela viagem ao fim de não sei quantos meses, tu aí tens de ter consciência que vai demorar muito mais tempo até tu conseguir juntar aquele valor. Depois de calcular esse valor, que foi aquilo que eu fiz, tu deves pensar em quanto tempo te vai levar a juntar esse valor. Pode ser mais rápido ou pode ser mais devagar. Tendo em conta o quê? Pode ser mais rápido se tu entrares numa linha extremamente restritiva, ou seja, diminuís de forma radical o consumismo, e eu tenho vídeos neste canal em que eu falo sobre isso, diminuís um corte total nas tuas despesas e isso vai-te permitir ter mais dinheiro ao final do mês que tu podes reservar para criar essa margem de segurança. Então, quanto mais rápido tu conseguires juntar essa margem de segurança, mais rápido tu consegues largar o teu emprego. Eu quero fazer aqui um à parte, que é, eu falo em 6 meses. Porquê? Porque se ao final de 6 meses, e 6 meses vocês vão ver que é mesmo muito tempo, é metade do ano, tu já viste o vídeo até aqui,
tu já entendeste que de facto a ideia não é tu largares o teu emprego e viveres a tua vida toda sem fazer nada. A ideia não é essa, a ideia é tu largares um emprego que não gostas, largares uma área que tu não gostas, que foi o meu caso, que é o caso de enfermagem, e passares a trabalhar em algo que realmente tu sentes desejo e vontade de trabalhar. Então, já há aqui um alerta que eu quero deixar, que se tu não sabes aquilo que pretendes fazer, se tu não tens um desejo muito grande, como eu, por exemplo, tenho de criar conteúdo na internet, se tu ainda estás, de certa forma, perdida, não adianta tu largares o teu emprego em busca de, nesse meio termo, nesse meio ano ou nesse ano, algo te surgir, alguma ideia luminosa daquilo que tu realmente queres fazer. Não, só faz sentido, na minha opinião, tu realmente partires para esse plano se tu já tiveres uma ideia concreta daquilo que tu realmente desejas fazer. Na maioria dos casos que acontece é que as pessoas desejam empreender, as pessoas desejam lançar o seu negócio, a sua marca, aquilo que são os seus projetos. E aí elas sentem necessidade de deixar o trabalhar nos projetos de outras pessoas para poderem realmente estar 100% a executar os projetos delas. É isso que eu quero transmitir com este vídeo, não é largares o teu emprego e ficares a viver sem fazer nada. Se estás a pensar que este vídeo é sobre isso, realmente já podes sair neste momento. Voltando ao raciocínio anterior, depois de tu teres assegurado essa margem de segurança, tu tens garantido que tens esse tempo correspondente à margem de segurança, seja 6 meses, seja um ano, quanto maior esse tempo, naturalmente melhor, para poderes investir então no teu projeto. O que é que a grande mensagem de mentalidade que eu quero trazer aqui para ti e para este vídeo é que o dinheiro não serve apenas para comprar bens materiais e experiências. O dinheiro serve para comprar tempo. Se tu tiveres o dinheiro que te paga aquele tempo da tua vida, tu podes utilizar aquele tempo da tua vida da melhor forma que tu achares. Tu tens dinheiro suficiente para poderes viver da forma que tu queres, que é, no fundo é a realidade das coisas, durante aquele período da tua vida. É isso que significa ser livre financeiramente. Significa que tu não precisas de fazer uma determinada coisa, não precisas de estar num determinado emprego para conseguires ter os teus bens e teres as tuas garantias asseguradas. Então, o dinheiro compra efetivamente tempo e compra os teus sonhos. Porquê? Porque tu, com aquele tempo livre que estarias a trabalhar para outra pessoa, que foi o que eu fiz, eu pude muito mais apostar naquilo que eu queria, que era tornar-me uma criadora de conteúdo a tempo inteiro e ganhar dinheiro com o digital. Então eu tive mais tempo para estudar sobre o assunto, tive mais tempo para produzir conteúdo em si, para estruturar o meu negócio, mais tempo livre, no fundo, para aplicar naquilo que eu realmente desejava. Então, tu deves não só criar essa margem de segurança, como a segunda coisa, e para propósito deste vídeo, eu acho que vou dividir em 3 coisas para que tu possas ter mais clareza. A segunda coisa é criar um plano de execução para o tempo que tu tiveres livre, porque tu depois vais-te deparar que realmente tens muito tempo livre e foi uma das coisas negativas que me aconteceu da primeira vez, porque não é a primeira vez que eu estou a largar o meu emprego. Da primeira vez, eu aproveitei uma situação negativa, que foi o sítio onde eu estava a trabalhar fechou, a clínica que eu estava a trabalhar fechou e eu fiquei sem trabalho. E nessa altura eu saí, aliás, até saí uns meses antes da clínica fechar, decidi sair para apostar no meu sonho já na altura. No entanto, houve um problema, que foi, eu não tinha clareza nem um plano definido de como o ia fazer. Então, basicamente, eu tinha montes de tempo livre, mas eu não sabia como aplicar esse tempo. E isso foi um dos maiores problemas que eu enfrentei. Eu, salvo erro, tipo 3 meses, foi de novembro, dezembro e janeiro, exato, não, novembro, 2 meses e uns dias, sem trabalho na altura e não conseguia aproveitá-lo da melhor maneira. Eu utilizava esse tempo da primeira vez para ver séries. Eu vi o Emily in Paris todo num dia, numa tarde. E foi realmente muito prejudicial para mim, porque eu sentia que eu tinha o tempo todo livre do mundo, mas não conseguia fazer aquilo que eu tanto desejava fazer quando não tinha tempo. E foi a altura em que eu fui menos produtiva de todas, porque eu não tinha um plano para executar. Então é muito importante tu, antes até de largar o teu emprego, já teres definido quais são as tarefas que irias fazer caso estivesses a trabalhar. No meu caso, por exemplo, uma coisa diferente que fiz desta vez foi
criar um plano de conteúdo bastante robusto, porque eu realmente ia ter tempo criar um plano de conteúdo que me permitisse, por exemplo, publicar vídeos de segunda a sexta. É um plano de conteúdo muito mais realista para quem faz disto o tempo inteiro. Poder aumentar o meu conhecimento, poder ler, poder estudar, poder também consumir conteúdo que me vai agregar também para poder trazer melhores temas para o canal e ainda, no restante tempo, analisar os resultados e otimizar os perfis e otimizar as estratégias. Então, todo esse plano que eu elaborei ao pormenor de como fazer as coisas foi pensado antes mesmo de eu ter a conversa com a chefe do meu serviço a dizer que era o meu último mês. Então não foi uma decisão tomada de ânimo leve. A terceira coisa, e eu decidi dividir isto em 3 coisas, então, a terceira coisa que eu acho extremamente importante e crucial para tu deixares o teu emprego é teres apoio de alguém à tua volta. Eu sei que isto é controverso, eu sei que disse no início do vídeo que se tu tiveres uma margem de segurança, tu não vais necessitar de que alguém pague as contas por ti. Mas se tu tiveres alguém perto de ti, idealmente o teu companheiro, que te possa suportar e que te possa apoiar nessa decisão, tanto melhor. Porque imagina o quão conflituoso é tu deixares de contribuir para a casa, deixares de dar rendimentos para a casa e o teu companheiro não estar de acordo. Ou o teu companheiro não acreditar que aquilo que tu estás a trabalhar vai dar frutos, ou o teu companheiro achar que tu estás a ser de certa forma preguiçosa e não queres trabalhar simplesmente. Ter esses pensamentos sobre ti, isso vai criar mal-estar na vossa relação e na vossa casa. Quer vivas com o teu companheiro, quer vivas até com os teus pais, porque dá a sensação de que alguém está-te a suportar, de que tu não estás a fazer nada na tua vida. E embora isso não vá corresponder à realidade, tu deves ter muita cautela antes de tomar essa decisão de falar com a pessoa que está à tua beira. Foi precisamente isso que eu fiz com o meu namorado. Embora eu já não tivesse um rendimento muito alto do meu trabalho, porque eu dava poucas horas e era um rendimento quase que residual aqui em casa, era um rendimento. E era um rendimento que nós tínhamos que abdicar caso eu fosse deixar. Então, esse abdicar não podia ser só meu, porque eu vivo com alguém. Então, eu tive que falar com ele, tivemos que fazer as contas do que é que teríamos que abdicar caso eu não tivesse durante uns tempos rendimento nenhum. E realmente na situação de eu deixar de receber aquele valor que recebia todos os meses. Então fizemos as contas aos nossos gastos, àquilo que era gastos extra. E uma coisa muito interessante, eu não vou estar aqui a revelar valores, até porque eu acho que não é de bom tom em termos de privacidade eu falar aqui quanto eu ganhava ou quanto nós gastamos, mas para vocês terem uma noção, quase que batia certinho os nossos gastos supérfluos e extra com bens materiais, saídas, idas ao cinema e jantares e almoços fora, com o dinheiro que eu recebia no meu trabalho. Então, inclusive eu comentei com o meu namorado, é irónico de eu estar a trabalhar para nós irmos almoçar fora. Parece ridículo, mas se tu fizeres as contas realmente de quanto valor tu gastas mensal em subscrições de Netflix e coisas, em bens materiais tipo roupas e cremes e coisas supérfluas. Aliás, eu tenho um vídeo só a falar sobre as coisas que eu deixei de comprar e está muito relacionado com isto porque foi coisas que eu tive que abdicar de facto para poder viver uma vida mais livre. Se tu fores fazer as contas, grande parte do teu salário e do teu emprego está a ser canalizado para isso. Então, a partir do momento em que tu deixas de ter esse salário, tens também que fazer uma escolha de... Ou melhor, deixas de ter a opção de ter esse dinheiro disponível para essas coisas. E eu não vou aqui romantizar isso, não é fácil. Há dias em que realmente me apetece ir comer um sushi, há dias em que me apetece ir ao cinema, há dias em que me apetece comprar uma roupa nova. Eu não vou dizer que eu sou aqui a super mulher e que agora de repente não me apetece comprar essas coisas, mas eu tenho que ter a noção que agora não posso, porque não estou nessa fase. E então isso é uma decisão difícil, é um modo de viver difícil e deve ser algo que tu tens que considerar antes sequer de teres aquela conversa de eu vou realmente deixar esse emprego. Então, fazendo um resumo de tudo aquilo que eu falei neste vídeo, tu primeiro tens que calcular aquilo que é necessário à tua sobrevivência mensal. Claro que se for junto com outra pessoa, tens que calcular a parte que tu contribuis todos os meses, não é? A parte que é necessário tu contribuires todos os meses e multiplicá-la por 6 meses ou um ano e juntares esse valor para poderes sair. A segunda coisa é
tu teres um plano definido daquilo que vais fazer com o tempo livre, no sentido de começares um projeto novo que tu desejas começar. Então não vais deixar de trabalhar para ficar sem fazer nada. E a terceira coisa é teres bem assente de que precisas realmente de uma boa dinâmica familiar para tomares uma decisão desse calibre, e deve ser, no fundo, uma decisão tomada em conjunto. E se for algo que tu desejas mesmo muito, Leonor, eu sinto mesmo que este projeto que eu tenho na minha cabeça, este negócio que eu tenho na minha cabeça vai mesmo resultar e eu vou fazer para resultar e eu tenho este plano, torna-se mais fácil convencer a outra pessoa, porque tu depois olhas e pensas, olhas e dizes, olha, eu tenho aqui este plano, é isto que eu vou fazer todos os dias, é isto que eu prevejo de tempo necessário para eu faturar o primeiro euro, é isto que eu vou abdicar para conseguir isto. Então a outra pessoa quase que é convencida de forma mais rápida, porque a pessoa também vê que tu não vais simplesmente deixar de trabalhar para ir para a preguiça, entendes? Estas são as 3 coisas que são cruciais. Eu podia ter aqui um vídeo de horas a falar sobre isso, porque é um tema extremamente complexo. Se tu desejas uma parte 2 deste vídeo, com mais pormenores de cada uma destas fases que eu falei aqui, eu gravarei. Inclusive, eu vou gravar um vídeo somente a falar sobre porque é que eu decidi deixar o meu emprego, o que é que eu vou fazer a partir de agora, qual é o meu plano, de forma mais detalhada. Se tu desejas ver esse vídeo, subscreve o canal, porque será um vídeo no futuro e tu, se tiveres subscrito o canal, tu poderás ser alertado desse novo vídeo quando ele vier. Obrigado por teres ficado até aqui, eu mando-te um grande beijinho, fica aqui no canal a ver outros vídeos interessantes. Até ao próximo vídeo. Até à próxima.